Olá! Neste vídeo nós vamos tratar de um exercício que fez parte de um exame de admissão da École Polytechnique. É o estudo da equação tangente de x igual a x. A primeira parte do exercício é o seguinte: mostrar que para qualquer número inteiro existe um único xn no intervalo centrado em nπ de raio π sobre 2 que satisfaz essa equação. Então essa é a primeira parte do exercício. Bom, o que a gente vai mostrar é o seguinte: eu vou pegar aqui, vou definir uma função f que está definida no intervalo in, chegando na reta, que é dada pelo seguinte: f de x é a tangente de x menos x. Tá certo? Então, se a gente mostrar que essa função ela é uma bijeção entre o in e o r, a gente está mostrando que tem um único x no domínio do in, que a gente pode chamar de xn, porque está no in, tal que o f de xn é zero, ou seja, que a tangente de xn é igual a xn. Tá certo? Então é essa estratégia. Vamos dar uma olhada nessa função. Quando a gente calcula os limites laterais dessa função, quando x tende, por exemplo, a nπ mais π sobre 2 pela esquerda, né? Tendendo a esse extremo aqui, o que a gente nota? Bom, o x vai tender a esse número, nπ mais π sobre 2, ao passo que a tangente de x tende ao quê? A tangente é uma função que ela é π-periódica. Então, é a mesma coisa que olhar para o limite da tangente de x quando x tende a π sobre 2 pela esquerda. Ou seja, vai dar mais infinito. Então, vai ficar mais infinito menos uma constante. Esse limite é mais infinito. Tá certo? Do outro lado, é parecido. Quando a gente tende a nπ menos π sobre 2 pela direita, a f de x, isso vai dar menos infinito, porque a tangente, quando x tende a menos π sobre 2 pela direita, ela vai para menos infinito. Bom, essa função é uma função contínua, então a imagem dela é um intervalo, porque o in é um intervalo. Agora, esse intervalo ele é ilimitado superiormente e inferiormente. Portanto, esse intervalo só pode ser o conjunto dos números reais. Ou seja, essa função ela é sobrejetora. Para ver que ela é injetora, o que acontece? A gente dá uma olhada na derivada dela, né? Isso ajuda a estudar o crescimento dessa função. A derivada dessa função, o que é? É a derivada da tangente, que é secante ao quadrado, e a derivada de menos x, que é menos 1. Então aqui vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x, menos 1, que vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Então isso dá tangente ao quadrado de x. Portanto, é maior ou igual que zero. Bom, e f' de x é zero em yn, né? Lembra, o yn é o intervalo centrado no nπ e de raio π sobre 2. C e somente C,
cosseno ao quadrado, né, ou 1 menos cosseno ao quadrado for zero. Ou seja, se e somente se o x for igual a nπ. Fora desse ponto aqui, nesse intervalo, então a f' ela é estritamente positiva quando o x está no in menos o nπ. Então isso faz com que a f seja estritamente crescente nesse intervalo. Portanto, ela é uma função injetora. A gente já tinha visto que ela é sobrejetora, portanto a f de in em R é uma bijeção. Ou seja, existe um único xn em in satisfazendo f de xn igual a zero. Ou seja, tangente de xn igual a xn. Correto? Então essa é a primeira parte do exercício. A segunda parte é a seguinte: é mostrar que o limite, quando n tende a mais infinito, né? Ali o n estava em z, né? Aqui a gente vai fazer o estudo para n indo para mais infinito. Dá para fazer um estudo análogo a partir desse, para n tendendo a menos infinito, porque a função f de x, que a gente definiu agora há pouco, igual a tangente de x menos x é ímpar, tá certo? Então, vamos tratar apenas para n indo para mais infinito. Para mostrar que o limite de xn menos nπ vai dar π sobre 2. Aqui é o seguinte, olha, eu vou desenhar aqui metade do intervalo n, então aqui está o nπ, aqui está o nπ mais π sobre 2 e o xn em algum lugar aqui. Então o que está mostrando é que esse comprimento aqui, olha, desse intervalo, xn menos nπ, vai tender a esse comprimento todo aqui, o π sobre 2, ou seja, o xn ele vai avançando em direção do extremo dos intervalos yn e n, correto? Bom, o xn ele está no nosso intervalo n, então ele satisfaz essa desigualdade aqui. E essa também. Então, o xn menos nπ, ele está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Eu vou chamar isso daqui de yn. A gente está querendo mostrar que o yn, opa, aqui estava errado, que o yn tende a π sobre 2. Tá certo? Tá. Primeiro é o seguinte, olha, a tangente desse yn, que é a tangente de xn menos nπ, é igual a tangente de xn, porque a tangente é uma função π periódica. Agora, o xn é a raiz da equação tangente de x igual a x, no intervalo in. Então, vale isso daqui. Correto? Agora, olhando por aqui, por essa desigualdade, o xn sendo maior que o nπ menos π sobre 2, quando o n vai para mais infinito, a gente vê que o xn vai para mais infinito, porque ele é maior que essa sequência aqui que tende a mais infinito, correto? Então, tangente de yn tende a mais infinito. Agora, o yn está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, eu posso escrever o yn da seguinte maneira. Ele é o arctangente da tangente de yn, porque a tangente, o arctangente é a função inversa da tangente restrita ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, que é o I0, né, que é o domínio fundamental aí da tangente, vamos dizer assim. Agora, a arctangente é uma função contínua. Por quê? Porque a tangente ela é uma função contínua bijetora que está definida no intervalo.
olhando aqui no intervalo I0, no fundamental lá, entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então a sua inversa, que existe pelo fato dela ser bijetora, também é contínua, tá certo? Toda função contínua bijetora definida no intervalo tem inversa contínua. Então o que acontece? A tangente do yn vai para mais infinito, portanto o arctangente dessa sequência aqui que está indo para mais infinito tende para π sobre 2. Então o yn tende a π sobre 2. Correto? Terceiro item do exercício. Defina essa sequência Vn, que é n, que multiplica xn menos nπ menos π sobre 2. Que é o nosso n que multiplica o yn que a gente definiu há pouco, menos π sobre 2. Então essa daqui tende a zero, esse pedaço aqui tende a zero, porque a gente acabou de mostrar que o y tende a π sobre 2, e esse daqui vai para mais infinito, então está numa forma indeterminada aqui. É isso que a gente quer que ver para onde vai esse limite, tá certo? Se ele existe. Bom, eu vou chamar de Zn o yn menos π sobre 2, ou seja, o xn menos nπ menos π sobre 2. Então o xn em termos do Zn é assim, é nπ mais π sobre 2 mais Zn. Tá certo? Agora, o xn ele é igual à tangente de xn. Então é igual à tangente de nπ mais π sobre 2 mais Zn. Usa a periodicidade da tangente, isso é igual à tangente de π sobre 2 mais Zn. Então aqui vai ficar o seno de π sobre 2 mais Zn sobre o cosseno de π sobre 2 mais Zn. Agora, o seno de π sobre 2 mais Zn, né, usa a fórmula da seno de A mais B, esse seno da soma, esse daqui vai dar o cosseno de Zn. E o cosseno de π sobre 2 mais Zn acaba dando igual a menos seno de Zn. Ou seja, o xn é igual a menos 1 sobre tangente de Zn. Tá certo? Agora, então o que a gente quer ver se tem limite, e se tiver que calcular, é o limite da Vn. Então a Vn, ela é, aqui por cima, é n vezes Zn. E eu vou tratar isso daqui assim, eu vou multiplicar por xn. O xn, lembra, é para n diferente de zero, né? O x0 é fácil de saber, né? No intervalo fundamental lá, do menos π sobre 2 a π sobre 2, a tangente de zero é zero, é a única solução. Então, como a gente vai calcular o limite para n tendendo a mais infinito, então eu posso pensar que o meu n aqui já é maior ou igual que 1. Então eu posso multiplicar e dividir pelo xn. Opa. Então eu vou escrever a minha sequência dessa maneira aqui e vou analisar a convergência desse fator e depois desse outro aqui. Tá certo? Então vamos lá. Lembrando que o xn é menos 1 sobre tangente de Zn. Então, o que acontece? Xn vezes Zn é igual a menos Zn tangente de Zn. E aqui eu posso escrever da seguinte maneira: é menos 1 tangente é seno sobre cosseno,
e esse Zn eu coloco aqui embaixo. Então, o Zn ele vai para zero, porque é o yn menos π sobre 2, e o yn tende a π sobre 2. Então, aqui eu posso aplicar o limite fundamental. O seno de Zn sobre Zn vai tender a 1. E aqui tende ao cosseno de zero, que é 1. Então, xn vezes Zn converge para menos 1. Tá certo? Daí agora eu preciso ver esse outro aqui, né? Esse termo, o n vezes o xn. Bom, lembra que o xn ele está no intervalo in, então é nπ menos π sobre 2, ele é maior do que nπ menos π sobre 2 e menor que nπ mais π sobre 2. Tá certo? Então, se eu dividir essa desigualdade por n, né, para n maior ou igual que 1, eu vou chegar nisso daqui. Vai ficar π menos π sobre 2n, xn sobre n, menor que π mais π sobre 2n. Aqui tende a π, quando n vai para infinito, e aqui tende a π. Então, pelo teorema do sanduíche, o xn sobre n converge para π. Portanto, o n sobre xn converge para 1 sobre π. Então, ó, lembrando aqui, ó, que a nossa Vn, que é o que a gente está querendo calcular o limite, a sequência que a gente está querendo calcular o limite, ela é xn, zn, n, xn. Isso daqui está indo para menos 1, essa para 1 sobre π, e essa daqui vai para menos 1 sobre π. Correto? Então isso responde ao último item dessa questão da École Polytechnique. Na verdade, aquele... Deixa eu voltar para cá. O Zn, mais uma vez. O Zn, tá vendo? O Zn é o yn menos o π sobre 2, né? Então é xn menos nπ menos π sobre 2. Xn menos nπ é esse daqui seria o nosso yn menos π sobre 2. Então, a menos de sinal, o Zn seria esse daqui, né? Na verdade, ele é menos esse comprimento. Então, aqui está falando que esse comprimento aqui, quando eu multiplicar por n, ele está tendendo a menos esse comprimento. Quando eu multiplicar por n, está tendendo a menos 1 sobre π. Tá certo? Então, isso dá uma certa ordem de quanto o xn está se aproximando do extremo superior do intervalo in. Bom, como esse item que a gente acabou de resolver, e usando o critério de comparação de séries, dá para responder a seguinte pergunta que eu vou deixar aqui. Essa série aqui, formada pelo Zn, ela converge ou diverge? Então a dica é olhar para esse item que a gente acabou de mostrar aqui, esse último item, e usar o critério de comparação para séries. Tá legal? É isso então.